Oi, oi, minha gente! Mais uma semana terminando aqui no Identidade Geral e que bom ter a sua companhia para receber esse sábado abençoado. Para nós adventistas, o pôr do sol de sexta-feira já dá início ao sábado, o dia que guardamos para descansarmos em Deus. Então, feliz sábado para você que está aí nos assistindo, tá bom? Se você tem interesse em aprender mais sobre o descanso do Senhor, um direito seu de ser livre das preocupações, da vida também, dos dilemas da vida e entregar tudo nas mãos de Deus, eu quero te oferecer um guia de estudo gratuito que é o Sábado da Criação. E esse guia de estudo aqui te mostra, à luz da Bíblia, a importância desse dia de descanso que foi separado desde a criação do mundo. Tanto que o título é o Sábado da Criação. O sábado não é uma lei pesada nem difícil. Muita gente, inclusive, pensa isso, né? Mas pelo contrário, é uma oportunidade de exercer a nossa capacidade de dependência de Deus. Se você precisa dessa paz, de estar nos braços de um Pai amado que cuida de você enquanto você descansa, peça já o seu guia, tá bom? Tanto a revista quanto o envio não tem custo nenhum, então você pode ligar para cá em horário comercial para o número 0 operadora 12 21 27 3121. Então só na segunda-feira agora, mas você pode mandar agora mesmo uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 129 8244 0077. E aí você faz o seu contato e a gente vai te atender com muito amor, muita alegria e satisfação, tá bom? E hoje você vai ouvir um testemunho de arrepiar. Quantas vezes você sentiu que não merecia o cuidado, amor e perdão de Deus? E quantas vezes você mesmo não conseguiu se perdoar? A história de hoje nos mostra o poder restaurador de um Deus que cura, que transforma, que liberta e transborda misericórdia sobre nós, e não tem coisa melhor. Quem vai contar essa história é a Mislene. Ela foi presa e ali no lugar mais vulnerável ela se encontrou com a própria incapacidade. Ela também conheceu um Deus poderoso e capaz de mudar um futuro por consequências do passado e em um futuro cheio de esperança. Tá lindo demais e você não pode perder, então fique aqui ligadinho com a gente, porque em 30 segundos a gente já volta com a Mislene e eu espero você. Já estamos de volta. Hoje eu tenho o privilégio e uma alegria tremenda de receber aqui a Mislene. Ela está lá na casa dela, mas graças a Deus a gente tem essa tecnologia maravilhosa que nos aproxima. Então eu não vou poder abrir a porta aqui fisicamente, mas a casa está aberta para você, viu, Mislene? Então, por favor, se aproxime, sinta-se à vontade. Muito obrigada por você estar aqui conversando com a gente, viu? Eu que agradeço. É um privilégio muito grande. Mislene, então você está aí no aconchego da sua casa para nos falar sobre essa graça de Deus, né? A gente chegou a conversar também nos bastidores e você falou uma coisa muito linda para mim, que é que Deus, Ele é aquele Deus que apaga e esquece o nosso passado e Ele nos dá um livro com páginas em branco, né, Mislene? É verdade. Mislene, conta para mim um pouquinho como que foi essa sua jornada. A gente falou aqui resumidamente que você infelizmente foi detida e lá na prisão, atrás das celas, você teve um encontro com Deus. Como foi esse encontro? Qual foi o ponto de partida para que você se encontrasse com Deus? Eu fui detida tem uns quase 2 anos, né? Eu fiquei lá por 1 ano e 10 meses e eu cheguei lá. A minha chegada lá, ela foi assim, uma chegada que eu não esperava, né? Mas ali com o tempo, passando um tempo ali, eu fiquei ali e ali eu comecei a buscar Deus. Eu comecei a ver que Deus, ele tinha algo na minha vida, né? Por ele ter me permitido passar por ali, porque tudo é permissão de Deus como um aprendizado, né? Uhum. Então ali eu me aproximei dele depois de alguns meses e ali eu fui tendo assim uma intimidade com ele e ele foi me mostrando que ele tinha algo em minha vida e que somente ele poderia fazer para mim aquilo que eu precisava e necessitava, né? Então ali eu fiquei por um tempo, né? Nesse determinado tempo
eu comecei a buscar, eu comecei a orar, eu comecei a levar as meninas da cela a orar, a buscar, né? E ali eu passei por várias situações difíceis, né? Sem visita, saudade dos meus filhos, mas ali eu continuei firme com Deus, porque Deus ele me mostrou ali dentro que a única coisa que eu tinha que ter era fé, crer que Ele estava comigo ali, que Ele estava passando comigo ali pelo aquele deserto. Então ali eu comecei. Mislene, a gente sabe que o sistema carcerário brasileiro, as penitenciárias estão sempre superlotadas. Você foi detida em abril de 2020, então início da pandemia. Você até comentou aí que não conseguia receber a visita, eu imagino que por conta disso, né? E a gente tem aqui um levantamento do Conselho Nacional de Justiça que diz o seguinte, que a pandemia pode ter levado o Brasil a ter cerca de 920 mil presos. E a gente teve um aumento de 7,6% da população carcerária depois da Covid-19. E no caso das mulheres, hoje a gente teve aí um aumento em 49 mil, né, a população. A gente já tinha um número e teve esse crescimento. Quando você chegou na prisão, qual que foi a primeira sensação que você teve? É uma sensação assim que eu achava que eu não iria passar por ali, né? E eu cheguei plena pandemia, né? Então ali eu fiquei um tempo sem visita, né? Porém só ligando para minha filha, mas foi uma sensação assim de que com o tempo, no começo eu não me abati muito, depois eu me abati porque eu me vi que eu estava ali, né? Então eu tive que viver uma realidade ali, mas só que eu não sabia o tamanho do milagre que Deus ia fazer na minha vida ali dentro daquele lugar, dentro daquela prisão, né? Então eu fui e ali, igual eu te falei, eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a clamar, Ele foi me dando força, né? Ele foi me dando força ali dentro e eu fui passando para as pessoas e ali eu vinha ouvir, né, os pastores da Adventista, né, toda sexta-feira eles iam ali e ali eu estava ali e eu via as pregações dele, né? Então ali eu comecei a buscar mais. Quanto mais eu ouvia, mais vontade de buscar a Deus eu tinha. Amém. Porque Deus ele me trazia assim, ele me dava conforto ali dentro. Então ali naquele momento ali de angústia, de dor, longe de tudo, de todos, ali Deus foi me mostrando que Ele era Deus na minha vida. Ele foi me transformando ali. Ele foi me ensinando a entender que nós somos dependentes dEle, que nós precisamos dEle. Qual né? que era a sua então, relação ali, com Deus antes? Como que era o seu relacionamento com Deus antes? Que Deus, Ele é Deus. Você tem que seguir somente a Ele. Não a dois deuses. Porque a palavra de Deus fala, não adorai outros deuses além de mim. E eu estava fazendo isso, né? E ali eu reconheci que a gente devemos adorar somente a Deus, só Ele, mais ninguém. E ali que foi que eu fui tendo um íntimo com Ele, e ali Ele foi me falando, Ele foi me mostrando, né? E o mais importante ali é que os pastores, ele quando leva a palavra para as detentas, muitas ali ouve e guarda, sabe? Que é uma nova vida, quer ter uma nova vida com Deus, né? Porque ali é um aprendizado, né? Ali é um lugar que você passa para você aprender. Ali é livramento, né? Que Deus ele nos dá, mas cabe a gente querer, né? A mudança, porque a mudança não depende só de Deus, porque Deus ele te dá o livre-arbítrio, depende de você. Sim. Né? Aquilo ali não é o fim, ali é o começo de uma nova história, para quem quer. Mislene, me conta um pouquinho, você estava comentando que você era espírita, mas como que foi que você teve esse contato com o cristianismo, né? Você falou aí também de pastores, de algumas reuniões, mas como que foi esse seu acesso, como foi esse seu encontro com o cristianismo dentro da prisão? Alguém chegou com você, te fez o convite, como foi que isso aconteceu? Não, ali eu comecei a orar. Eu me senti incomodada, sabe? Entendi. Uma das meninas, assim que eu cheguei, uma das meninas me convidou para orar. Eu falei assim, depois eu vou orar com vocês. Então ali eu me senti incomodada, porque eu sabia que eu estava ali
para ser corrigida por Deus, né? Para que Deus ele estava me mostrando que tem que ser do jeito que Ele quer, não do jeito que a gente quer, né? Que tudo vem dele. Então ali, depois disso, eu comecei ali, ainda fiquei uns dias, mas depois eu comecei a ficar incomodada e comecei a buscar, sabe? E ali naquela busca ali, eu tive uma grande intimidade com Deus, porque Deus ele falava comigo, como Ele fala comigo. Amém. Né? Teve uma frase assim, algo que Deus falou que foi muito especial para você, assim, que foi o mais marcante? Sim. Deus é Deus do impossível. Nada acontece sem permissão dele. Nada. Tudo neste mundo acontece com a permissão de Deus, tanto o mal quanto o bem. E uma coisa Tem que é que muito passar por ele. Uma coisa que é muito boa também a gente ressaltar é o trabalho das igrejas, né? Das igrejas de fazerem essas visitas. Então você conheceu aí, porque a visita estava suspensa por conta da pandemia. Mas então esses pastores tinham acesso aos presídios para poder fazer esse trabalho? Não, esse espaço da pandemia não, mas depois que voltou as visitas, que eles começaram aí começaram, né, o relacionamento deles ali com a gente, levando a palavra, né, igual o pastor Charles, o pastor Anderson, o pastor Hamilton, né, então a gente já esperava ali para eles chegar ali para trazer a palavra de Deus para a gente, né, porque ali é uma vida que a gente, assim, como eu posso dizer, a gente não está esperando aquilo ali, você não espera acontecer algo na sua vida assim, entendeu? É coisas assim sem explicação, entendeu? E você acaba deparando com algo que você pensa assim, poxa, por que eu? Né? Mas eu entendi que Deus ele tem um propósito na vida de cada um. Amém. Né? Que até os mensageiros dele passaram por lá, pela prisão, levando a palavra, pregando, né, o evangelho, né? Então eu tenho assim que Deus ele tem um grande propósito na minha vida. Amém. Né? Eu ouvi ali pela situação que eu estava, que eu me encontrava, pessoas chegaram perto de mim, né? Aqui fora mesmo, meu irmão, né, foi numa visita, muitas pessoas estavam acreditando que eu não sairia dali tão cedo mais. Né? O máximo ali que eu iria ficar era uns 30 anos. Meu Deus. Né? O máximo aí eram uns 18 anos, na tranca, 20 anos. Entendeu? Mas Deus é o Deus do milagre, Deus é Deus do impossível. Ele é Deus que tudo pode. Né? Então ali eu entreguei minha vida para Ele. E ali eu confiei somente nele, sabendo que Ele tinha o melhor para mim. E ali, por uma palavra que eu escutei, né? Porque ali a gente fica no meio de muitas pessoas, muitas detentas, né? E muitas pessoas ali falavam, Mislene, seu caso é difícil, você não vai conseguir, né? Eu cheguei a ponto de ouvir assim que nem se Jesus Cristo descesse naquela quadra ali, eu sairia dali. Meu Deus. E eu repreendi. E essa palavra, ela ficou marcada na minha vida, dessa palavra que muitos ali falaram comigo, que nem se Jesus Cristo descesse ali, eu sairia dali. Hoje eu estou aqui, podendo falar com vocês, compartilhar com vocês o grande milagre que Deus fez na minha vida em 1 ano e 10 meses, para quem ia ficar 30 anos. A coisa mais linda é que Deus é o Deus do impossível, né? E Ele pode todas as coisas e a sua experiência é a prova disso. A gente vai ter que ir para um breve intervalo, os milagres não param por aí. Mislene volta com a gente a conversar e vai contar sobre uma outra parte da transformação grandiosa que Deus fez na vida dela. Então não saia daí não, hein? A gente volta já já com mais história boa aqui no Identidade Geral. Já estamos de volta com Identidade Geral. Hoje a gente recebe virtualmente, mas com o coração cheio de carinho, de aproxego também, a Mislene. E a Mislene estava comentando aqui no bloco anterior sobre sua trajetória dentro de um presídio brasileiro. Ela ficou presa aí por mais ou menos 1 ano e 6 meses, 1 ano e 10 meses, e teve um grande encontro com Deus ali atrás das grades. A Mislene comentou também sobre os milagres de Deus. Ela era espírita
espírita. Dentro da prisão, ela teve esse encontro com Deus, ela foi tocada a orar, se entregar e buscar intimidade com Deus, conseguiu essa intimidade e aí aconteceu uma grande bênção na vida da Mislene, né, Mislene? Conta pra gente como foi que você começou a ser uma pregadora do Evangelho dentro da prisão. Você começou aí a dar estudos bíblicos para outras mulheres. Como foi que tudo isso começou? Depois que eu voltei para Deus, que eu reconheci, né, que somente Ele é Deus, Deus do impossível, Deus do milagre, né? E ali eu comecei a levar a palavra, eu comecei a estudar a palavra com as meninas ali dentro, né? E ali muitas das vezes as meninas falavam comigo, né? Eu dava o meu testemunho, né? Porque às vezes a gente, por falta de obediência, a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer fazer, né? Mas às vezes é preciso para que nós possamos aprender. Então ali eu comecei a levar a palavra para as meninas, a gente começou a orar, a gente começou a buscar, a gente começou a fazer campanhas, né? Jejuns, a gente fazia muito, né? E ali dentro, muitas meninas ali no setor que eu me encontrava, voltou para Jesus, aceitou, e ali escutando, ouvindo a palavra de Deus através dos pastores, aquilo foi me tocando mais, aquilo foi me dando mais desejo de levar a palavra, e ali é gratificante, é um lugar de dor, mas tem muitas pessoas ali que nos apoiam, que, como é que eu posso te falar, que dá força para a nossa mudança, né? Quer ver a nossa mudança ali, entendeu? Não só as detentas, mas as pessoas que trabalham ali, né? Torce pela nossa mudança, dá conselho pra gente sair dali, não fazer nada de errado mais, seguir uma vida normal, né? Elas mesmas acabam nos incentivando, sabe? A fazer o que é correto, né? Tem muitas oportunidades lá dentro também que eles dão abaixo de Deus, para pessoas, sabe? Começar uma nova vida com novos pensamentos, novas atitudes, entendeu? E a maior dificuldade de uma pessoa egressa do sistema penitenciário é a recolocação no mercado de trabalho, por exemplo, é a ressocialização. Então é muito importante que você ressalte mesmo esse trabalho que eles fazem lá dentro dos presídios. E a igreja, inclusive, tem um papel fundamental, que é justamente possibilitando com que você cuide do seu emocional e do seu espiritual, se fortaleça para essa nova história aqui fora, né, Mislene? E aí veio o convite para você se batizar, menina. Me conta aí esse momento, como que foi? Só que eu pensava assim que eu não queria batizar ali dentro, eu queria batizar aqui fora, né? Então ali eu chamei o pastor Anderson e falei com o pastor Anderson, eu quero batizar sim, mas não aqui dentro, eu quero batizar lá fora. Aí eu lembro até hoje que ele falou comigo assim, Mislene, nunca deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu falei assim, mas Deus conhece o meu coração, pastor, me dá só a oportunidade de sair. Eu creio que eu estou indo embora, porque Deus é Deus do impossível, Ele vai fazer um milagre na minha vida. E eu, ciente daquilo, e eu olhava para eles, eu falava assim, um dia eu quero estar como eles, levando a palavra, buscando vidas para Jesus, né? Eu achava lindo as mensagens, né? Muitas mensagens que eles pregavam ali me tocaram, sabe? Então ali ele foi e fez esse convite, eu falei com ele, não, espera um pouco. Eu vou sair daqui, eu vou batizar lá fora. E as pessoas duvidando desse momento, né, Mislene? As pessoas não acreditavam que você ia conseguir. Você não tinha um advogado. Muitas pessoas achando que você ia ficar 20, 30 anos presa. E aí, depois de 1 ano e 10 meses, o que foi que aconteceu que você conseguiu sair, então? Eu passei, né, por uma audiência, graças a Deus, e ali eu pedi, na época, eu entrei num propósito com Deus, né, lá em 1 Reis 18, que fala sobre a viúva, né, quando Eliseu, ele fez, através de Deus, um milagre na vida daquela viúva, e eu entrei às madrugadas em cima daquele propósito ali, de que eu sabia e confiava que Deus iria também fazer um milagre na minha vida, como ele tinha feito na vida daquela viúva, através de Eliseu. Então, ali eu pedi a Deus que ele enviasse um advogado para mim, que o maior advogado era ele, e que eu confiava, que eu tinha certeza que na hora, no momento certo, ele iria enviar um advogado para mim. Muitas pessoas me perguntaram ali, Mislene, como você vai? Você não tem advogado. Como você vai fazer? Eu falei assim, eu tenho meu advogado. O que você vai falar? Eu falei, não sei. Deus é Deus do impossível, Ele conhece o meu coração. Ele sabe
o que está certo e o que está errado. Eu apenas estou aqui dependentemente dele, confiante nele. O que ele preparou para mim, eu estou na espera dele. Eu não estou na espera, assim, de pessoas. Eu estou na espera dele, porque eu sei que ele vai enviar pessoas na minha vida para me ajudar. E foi isso que aconteceu. Ele enviou um advogado para mim, né? E ali o advogado me acompanhou, não só eu, mas meu filho também se encontrava comigo, né? Que Deus fez um grande milagre em nossas vidas. E ali a gente passou por uma audiência e, graça para a honra e glória do Senhor, a gente foi absolvido, né? E foi um momento de alegria, um momento que ninguém esperava, né? Então foi uma coisa assim muito assim Sobrenatural, né? Não teve explicação, sabe? Não teve. Muitas pessoas, quando eu cheguei aqui fora, não acreditou até hoje. Ninguém acredita que eu estou aqui hoje dentro da minha casa, junto com os meus filhos, tendo a oportunidade de recomeçar de novo. Eu fui no fundo do poço de novo, graças a Deus, Deus está me colocando de pé, me colocou de pé e tem me sustentado, sabe? Hoje eu estou dentro da minha casa com os meus filhos, minha casa, sabe, tudo direitinho. Então é para a honra e glória de Deus, porque foi Ele que fez, né, o milagre na minha vida. Amém. Foi um grande milagre que até as pessoas do próprio presídio não acreditou. Chegou perto de mim e falou: Mislene, essa é a oportunidade que Deus está te dando. Amém. Pega ela. Eu fico impressionada com a sua fé, Mislene. Eu fico impressionada com a sua fé, Mislene, porque a gente, inclusive, tem estudos científicos que dizem que a fé pode até te curar. E a fé conseguiu transformar a sua vida. É muito lindo. A gente sabe que o sistema prisional é complicado mesmo. As mulheres vivem situações rigorosas de pobreza menstrual. Às vezes colocam até pedaços de colchão nas suas partes íntimas para conter o fluxo menstrual. A gente sabe de histórias de pessoas que usam miolo de pão, por exemplo, nessas situações. No período de pandemia, a gente viu uma crise sanitária mais agravada dentro dos presídios. Você não podia ver as pessoas, a dificuldade de se ressocializar quando sai, as mães que não têm acesso às crianças. Eu listaria aqui vários problemas do sistema carcerário brasileiro, mas o que eu queria focar mesmo e enfatizar é a restauração da sua vida através do poder de Deus, que utilizou da sua fé para fazer essa transformação. Os méritos são todos do Pai, mas isso só pôde acontecer porque você confiou e acreditou. Então, às vezes, as pessoas aí de casa também estão dentro de um presídio dos problemas, né? Estão presas e encarceradas em questões emocionais, sociais, financeiras, mas que da mesma forma como você pode estar liberta disso tudo, né? Do seu cárcere, Mislene, que as pessoas de casa também possam ser libertas dos cárceres em que elas estão passando também. A gente já tem que encerrar aqui o nosso programa, Mislene, mas eu queria que você aproveitasse esses segundinhos finais aqui para deixar também a sua mensagem para quem está nos acompanhando. Eu só deixo, assim, eu quero agradecer, né, a oportunidade que Deus está me dando, né, e essa oportunidade de uma nova vida, de um novo recomeço, e falo para todos: não desista dos seus sonhos, acredite, confie em Deus, porque Deus é Deus do impossível, Ele é Deus que tudo Ele pode. Só basta você tomar uma atitude, ter uma decisão na sua vida para que Ele venha a concretizar o que Ele tem na sua vida. Então eu falo isso não só pelas pessoas que se encontram lá naquela prisão, mas sim por pessoas que estão aqui fora também, igual você falou, presa, né, espiritualmente, né? Entrega. Verdade. A Jesus, que Ele é o Deus que tudo pode. Se eu estou aqui hoje, podendo falar com vocês, é porque Ele me permitiu, Ele está me permitindo, né? Para que muitos vejam que é só crer e confiar, né? E aprender a esperar, porque nada é no nosso tempo, tudo é no tempo do Senhor, e Ele tem um tempo determinado para cada um de nós. E é o que eu deixo para cada um de vocês, né? Que tenha fé, não desista, mas crer, confia, porque Deus é Deus de amor.
Amém. E é um Deus de segunda chance, né? Ele te deu a segunda chance. Sim. E você aí de casa também tem uma segunda chance, porque Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de graça, Deus é Deus que esquece os nossos pecados, Ele apaga, esquece, joga nas profundezas do mar e nos dá a oportunidade de recomeçar. Mislene, muito obrigada. Um beijo para você, um cheiro para você que está em casa acompanhando Identidade Geral. Mais uma vez, um feliz sábado. Que Deus te abençoe e até a semana que vem. Tchau, tchau.